Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje a gente vai dar prosseguimento aí para a nossa série Barganhas da Bolsa. Como sempre eu lembro, para quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal e lembro também que esse nosso conteúdo é veiculado no nosso podcast. No final do vídeo eu vou mostrar ali no site como vocês fazem para se inscrever e não deixem também de se inscrever no nosso Twitter, no nosso Instagram, já que todos os dias nós temos aí novidades do mercado financeiro. Então hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, na verdade eu vou fazer uma atualização de um vídeo que eu acho que faz 1 ano e meio ou 2 que eu fiz, que foi falando a respeito do setor siderúrgico, já que o setor siderúrgico normalmente tem algumas barganhas, não só aqui no Brasil, mas tem outras empresas de fora também, mas que a gente tem que olhar com uma lupa, né? Porque às vezes são barganhas quando a gente olha simplesmente pelos indicadores, PL, PVP, mas não são tanto assim, né? Então, claro, né, pessoal, ninguém vai usar um indicador isoladamente, não vai usar só PL e PVP, mas muita gente nos pergunta, pô, Thiago, mas a Uzi Minas, né, a Uzi Minas 5 lá, a preferencial tá com PVP de 0,65, tá operando bem abaixo do patrimonial, a Gerdau 0,77, hoje a CSN tá mais alto, mas às vezes ela opera com PVP mais baixo também, 3,8 vezes, né? Essas ações caíram bastante, não conseguiram nem alcançar o preço lá de 2008 ainda, será que não seria uma boa oportunidade de compra? Então a gente vai falar um pouco a respeito desse setor e principalmente dos cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de empresa, né? Então o nosso setor de análise passou algumas informações aqui, até para a gente entender o que aconteceu com esse setor nos últimos anos, né? E para qual tipo de estratégia que normalmente a gente utiliza essas empresas de setores mais complexos, como é o setor siderúrgico, né? Então, tem alguns pontos positivos do setor siderúrgico. O primeiro deles é que é um setor que opera bem quando a economia está pujante, né? Então, se a gente tiver uma recuperação da economia ao longo do tempo, é positivo para o setor siderúrgico. A questão do dólar alto dificulta a importação, que é positivo para essas empresas também, e é um setor que vem diminuindo o endividamento e aumentando os preços, né? Então, mesmo com a economia não andando bem aí nos últimos anos, as empresas têm conseguido elevar os seus preços, tá? E diminuir seu endividamento. Tem alguns pontos negativos também, né? Caso a gente tenha um excesso de produção na China, isso pode derrubar os preços dos produtos siderúrgicos pelo mundo, né? Hoje a China é o grande carro-chefe aí do setor do mundo. É um setor bastante competitivo e é extremamente cíclico e de baixa previsibilidade, tá, pessoal? Talvez seja um dos setores mais cíclicos da Bolsa, o setor siderúrgico. E uma piora na economia do brasileiro e do mundo pode pegar essas empresas no contrapé, já que elas estão ainda num trabalho de desalavancagem, né, desde lá da crise de 2008, 2009. Aqui nós temos um gráfico de produção industrial, né? A indústria é um segmento altamente volátil, né? Parece um eletrocardiograma que a gente pega de 2004 até o mês de julho de 2019. E aqui tem essa questão do percentual da China, né? Lá em 2007, a China representava 36% do mercado, fechou 2018 com mais de 52%. E quando a gente pega em termos de produção, a China está aqui com 992 milhões de toneladas, isso aqui números do ano passado, a Índia, Japão, Estados Unidos e o Brasil está aqui embaixo com 32 milhões. Por isso que eu comentei em relação àquela questão da China, né? Se a China começa a produzir demais, puxa os preços para baixo. Claro, sem demanda. Se ela não tiver demanda, né, puxa os preços para baixo. Aqui nós temos, pessoal, a produção de aço de 2006 a 2009, só para vocês entenderem como a crise de 2008 foi violenta para esse setor, né, já que as empresas estavam investindo esperando um crescimento infinito, né? Quem já leu o livro do Greenspan, né, que foi o presidente do Fed, ele comenta, né, que era o crescimento exuberante, né, que parecia que o mundo ia crescer sem parar e as empresas estavam investindo para isso. E a gente pega aqui em termos de produção, né, pessoal, só o caso do Brasil aqui, o que despencou na crise em 2008, a Gerdau, a Uzi Minas, a CSN, né, todas as empresas sofreram bastante. Tiveram alguns setores que na crise sofreram e recuperaram rápido, sim. O setor de varejo, por exemplo, mais ou menos o que a gente está vendo agora com as empresas de e-commerce, ou que trabalham com e-commerce, né? Inclusive, bombou agora as vendas do e-commerce no segundo trimestre, né? Mas o que aconteceu? Veio a crise, o varejo caiu e logo depois ele recuperou. O setor siderúrgico não, né? Ele leva anos e anos aí, e se a gente for pegar o nível de vendas em algumas empresas, nem
voltou lá para os níveis de 2008, 2009. E as empresas se endividaram demais, né, pessoal? Isso aqui é endividamento das empresas em 2006 e 2009. Nessa época, a Arcelor ainda tinha capital aberto no Brasil. A gente pega aqui a CSN. Aqui é em moeda nacional, moeda estrangeira. A CSN pulou de 1.700 para 2.700 em moeda nacional, em moeda estrangeira de 7,6 bi para 8 bi, a Gerdau de 2.700 para 3, em moeda estrangeira de 7 para 15, e a Uzi Minas de 503 milhões para 2 bi, e de 2 bi e meio em moeda estrangeira para 4 bi. Para vocês terem uma ideia, hoje a dívida líquida da CSN é em torno de 30 bilhões de reais. Isso dá 8 vezes e meio o patrimônio líquido e 7 vezes e meio a geração de caixa medida pelo EBITDA. Isso que esse mês eles ainda conseguiram fazer alongamento de dívida, né? Porque essas empresas estão bastante alavancadas ainda e justamente aí, sofrendo com essa crise lá de 2008, 2009. E por isso, né, caso a economia piore e não volte mais, essas empresas podem ser pegas ainda no contrapé, tá? E falando a respeito das companhias, né, pessoal, nós temos a CSN, né? A CSN trabalha com logística, com mineração, cimento, siderurgia, e o que acabou salvando, né, a CSN nos últimos trimestres foi justamente essa questão da mineração, né? A CSN, desculpa, é a segunda maior exportadora de minério do Brasil, é a quinta ou a sexta do mundo, agora me falhou a memória, e toda essa alta que nós tivemos no preço do minério foi muito positiva para a CSN, né? Tanto que ela tem uma das maiores minas do mundo aí de minério, que é a Casa de Pedra. Inclusive, eles já comentaram algumas vezes aí da possibilidade de fazer a IPO, né, de fazer uma oferta pública dessa mina, tá? Então, apesar do minério ter correspondido aí com menos de 30% da receita líquida, para os resultados da CSN foi bastante importante, e isso acabou salvando a empresa, tá, pessoal? Temos aqui a Uzi Minas, que dentre essas empresas aqui é que tem uma situação mais complicada. A Uzi Minas também tem uma partezinha de mineração que cresceu bem, mas não é tão representativo como é o caso da CSN. Eles trabalham com transformação de aço, bens de capital, mas o mesmo forte da empresa é a parte de siderurgia, tá? Então eles fazem aços planos para o setor automotivo, linha branca, indústria, construção civil e para grandes redes. 86% da receita líquida do primeiro trimestre foi mercado interno, e mercado externo eles exportam para países que estão numa situação mais complicada, como os países europeus, e também para a Argentina, né, pessoal, que está numa situação muito complicada. Inclusive, da última vez que eu vi, no ano passado, estava em torno de 32% das exportações iam para a Argentina, já diminuiu para 25%, tá? Então é uma empresa que, dentre as três aqui, Gerdau, CSN e Uzi Minas, é a que sofre mais, né? E é aquela que tem uma qualidade pior, justamente por depender muito externamente de países que estão numa situação mais complicada, e segmentos aqui como o setor automotivo, que é um setor que vai sofrer bastante, já vem sofrendo bem aí nos últimos anos, tá? E a Gerdau, né, pessoal, que dentre as três empresas foi a que fez o melhor dever de casa aí nos últimos anos, fez algumas vendas estratégicas, né, de ativos que não faziam sentido ter na carteira. Ela tem uma diversificação geográfica interessante também, né, 37% das receitas lá de fora, na América do Norte, 39% Brasil, América do Sul 8% e aços especiais 15,8%. A Gerdau é muito ligada a essa questão de construção civil, mas também atua no segmento agropecuário, no setor automotivo. Então, Uzi Minas e CSN trabalham com aços planos e a Gerdau basicamente aí com aços longos, tá? E eles têm um plano bem interessante também, inclusive eles fizeram uma segmentação nova na empresa, que é a Gerdau Next, né? Que é até 2030 ter mais de 20% das receitas não ligadas à siderurgia, né? Então, enquanto CSN e Uzi Minas parecem hoje estar mais preocupadas em apagar incêndio, vamos dizer assim, a Gerdau já está pensando de uma maneira mais positiva para o futuro, né? Inclusive, eles são sócios Juntos Somos Mais, de vendas de construção de material civil, e também eles têm uma parceria, por exemplo, com a Universidade de Manchester para a produção de grafeno, né? Então é uma empresa que vai investir, já vem investindo
para essa diversificação aí de receitas, tá? Então, dentre as 3 empresas, a que está numa situação mais confortável hoje é a Gerdau, mas é um setor complexo, tá, pessoal? A gente tem que olhar de perto, tá? E sendo um setor que tem bastante volatilidade e sendo muito cíclico, dificilmente o pessoal da análise recomendaria para um longuíssimo prazo. Vamos manter 10 anos em carteira, 15 anos em carteira. Mas comprando por preços bons, comprando em momentos adequados, são ativos aí que a gente consegue ficar no que eu chamo de médio prazo do longo prazo, né? Talvez 3 anos até 5 anos, quando a gente compra no momento mais adequado, né? Só para vocês terem uma ideia, olhando aqui os gráficos da Gerdau de longo prazo, mostra justamente essa questão da volatilidade do setor, né? Aqui nós temos a Gerdau de 2002 até 2009, né? O mundo todo crescendo, as ações subiram mais de 5.000%. Depois de 2008 até 2015, caíram 91%. E pegando a mínima de 2015 até a máxima agora desse ano, subiu quase 600%. E só da mínima agora de março até hoje aí subiu mais de 100%. Então, pelo próprio gráfico, a gente vê a volatilidade não só da ação, mas do negócio das empresas também. E como eu comentei, né, pessoal, muita gente fala em relação a essa questão do preço ser barato, porque a máxima da Gerdau lá em 2007, 2008 foi R$ 34,00 e hoje ela está 17, né? Então ela ainda não conseguiu alcançar os preços lá de trás, e por isso que a gente tem que ter um cuidado redobrado e não achar que está barato simplesmente porque os preços lá atrás ainda não foram atingidos, tá, pessoal? Mas como eu comentei, né, Uzi Minas, uma situação mais delicada, CSN tem esse fator positivo que é o minério, e a Gerdau, né, fez mais o dever de casa, conseguiu desalavancar mais nos últimos anos e tem uma diversificação mais interessante aí das suas receitas. Como sempre, eu vou deixar para vocês, para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos, nós temos o Top Fundos, são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. Para quem gosta de construção civil é interessante. O Invisto em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo. Tem carteira de dividendos, small caps, carteira internacional e assim por diante. O Carteiras Capitalizo, que são as recomendações de renda fixa, fundos de investimento e também a parte do Invisto em Ações, né, para quem quer montar carteira diversificada. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo, tem Day Trade, Swing Trade, também tem as recomendações do Invisto em Ações. E o Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Lá no nosso site, na parte de conteúdos grátis, tem o blog, a lista do Telegram, os e-books, os relatórios grátis, o vídeo e também o nosso link do podcast. Inclusive, nos relatórios grátis, a gente deixa algumas amostras das nossas análises fundamentalistas, tá, pessoal? Tem fundo imobiliário, tem Itaúsa, tem a Berkshire Hathaway, e além disso eu vou deixar todos os nossos contatos para quem quiser mandar um e-mail, nos chamar no WhatsApp ou dar uma ligada para a gente. Com certeza a gente vai ter o maior prazer em atender a todos. Um grande abraço e até mais.